Vamos então aqui continuar o capítulo 6. Nós paramos no nosso último estudo, quando Saulo de Tarso estava humilhado, irado, encolerizado, ele com a sua vaidade ferida, o seu orgulho ferido, ele não viu outra atitude a não ser esmurrar. Nós vamos ver que ele vai esmurrar o rosto do Estevão. Foi onde nós paramos. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal em atroada, em estrondo, em alegria delirante, qual se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava sem compaixão, sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho. Recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. Nós já falamos sobre isso, o orgulho, a vaidade, a voluntariedade. Ele é extremamente voluntarioso, porque faz parte do orgulhoso, do prepotente fazer aquilo que quer, porque acha que o que acha, o que pensa, o que sente é o certo, é o verdadeiro, é o melhor para todo mundo. Isso faz parte da prepotência e do orgulho. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Não obstante, a reforma radical, apesar da reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele, Estevão, não podia fugir à dor da dignidade ferida. Embora todo o aprendizado, toda a modificação, toda a elevação que ele atingiu com o aprendizado do Evangelho, com o aprendizado com os ensinamentos que ele recebeu através de Pedro e dos escritos de Mateus, ele não conseguia deixar de estar com orgulho ferido, de estar também com a sua dignidade, a dor da dignidade ferida. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores, na compreensão da renúncia que o mestre predicara, que o mestre pregou como lição suprema. Então ele voltou às suas orações, pensar em Jesus, lembrando de tudo que Jesus passou. Então ele voltou de novo à sua renúncia, e a sua resiliência, lembrando da renúncia do mestre. Lembrou os sacrifícios do Pai em Corinto, reviu na imaginação o seu suplício e morte. Recordou, aqui ele está lembrando de Ioredeb, Recordou a prova angustiosa que sofrera, ele levou lá 39 chibatadas, Recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, tão só do conhecimento de Moisés e dos profetas, tanto conseguira em energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com o Cristo no coração. Quer dizer, ele recordou a prova angustiosa que sofrera, e só com o conhecimento de Moisés e dos profetas, ele conseguiu a energia para passar por tudo que ele passou, com o apoio do Mestre Jesus, com o conhecimento da Boa Nova do Mestre, ele vai poder passar por coisas muito maiores e muito piores, Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcasse o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Apesar de tudo, ele estava ali chorando. Quando lhe observou o pranto, misturado com o sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se
saciado na sua imensa cólera. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada, robustecida nos exercícios do esporte. Ele, por ser um esportista, era um homem grande também, um homem muito forte. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Então, ele vendo aquela serenidade, aquela paz que o Estevão sentia, aquilo perturbou profundamente. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Então, ele estava ali vendo aquela energia, vendo aquela capacidade de resiliência, aquela paz imperturbável do Estevão, e aquilo o tocou interiormente, porque talvez lá no seu íntimo ele já tivesse sentido uma paz assim, talvez em vidas passadas. Nós vamos ver ao decorrer da história, nós vamos ver no Saulo já convertido, nós vamos ver o quanto ele lembra o tempo todo da paz do Estevão. Então a gente vê aqui o quanto isso perturbou, o quanto isso marcou profundamente. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o altaneiro: não reages, covarde? Tua escola é também da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza as palavras de Estevão: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Com certeza doeu muito mais a Saulo estas palavras do que todos os socos que o Estevão recebeu. Eu vou repetir. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhes transpareciam nos olhos clamejantes. Parecia no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou, pediu, uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido, pela força que ele usou para agredir o Estevão. Analisando a peça condenatória, acrescentou o vaidoso, e considerados os graves insultos aqui esboçados, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado. Então ele ali vaidoso, ele colocou considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado, condenado à morte. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar, desse modo, o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre, a proposta, e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel, vamos lembrar, que foi o mestre de Saulo, é o rabino ainda, ele vai se aposentar e passar o cargo para Saulo, mas ainda ele é ali o rabino. Ele é o doutor da lei mais velho, portanto, a voz superior dentro do sinédrio. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investitura, comentando talvez o caráter generoso
e a incoercível, irreprimível impulsividade do ex-discípulo. O Emmanuel coloca aqui que acho que ele conversou ali sobre a impulsividade, né, de Saulo com os outros que estavam à volta dele, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho. Levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente, palavras do Gamaliel agora, tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, ou seja, para que amanhã as nossas consciências, né, ele, principalmente a dele, Gamaliel, não os acuse. Então, tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se estabeleça a sua responsabilidade perante a justiça. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo, raciocinando que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou. Palavras de Saulo. Aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes, do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa em substância desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso, horrendo, pavoroso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. Então a gente vê que começa aqui, com Saulo de Tarso, a perseguição aos cristãos. Com essa colocação dele, com tudo que ele vai fazer a seguir, nós vamos ver que começa o martírio e começa a perseguição aos cristãos. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências, ou seja, as mais amplas averiguações a respeito das atividades do caminho, com ordem de admoestar, repreender, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita, pelo pensamento, pelo código, pelo regionalismo hebreu, judaico, como repositório de veneno ideológico com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. O moço tarsense, em frente de Estevão prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, cercaram-se de Saulo, felicitando-o pela palavra vibrante
ciosa, né, zelosa, da hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortável: conto com todos, lutaremos até o fim. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele manietado, as mãos presas, antes de conduzido à prisão. Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortado a consciência. Ele estava em paz com a consciência por ter pregado o evangelho, os ensinamentos do mestre. Com sincera alegria interior, verificava que mais uma vez Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar sua fé. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ele recolhido ao cárcere com pesadas algemas. Terminamos aqui o capítulo 6 e entramos no 7º, as primeiras perseguições. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança. Impressionado com o desassombro de Estevão em face da sua autoridade e da sua fama, quer dizer, ele, Saulo, impressionado, com o desassombro, a falta de medo, a autoridade ali do Estevão em face da autoridade dele, Saulo, e da fama dele, Saulo. A seu ver, ao ver de Saulo, o pregador do evangelho infligira-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. Estava com orgulho muito ferido. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre no racionalismo superior. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir, porque ele iria substituir Gamaliel. Na época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao ministério da lei, então, ele dedicava a juventude dele, ele era mesmo um fariseu, um doutor da lei, aferrado à fé, aos ensinamentos do Moisés, e não era como Jesus colocou para os fariseus sepulcro caiado, que estava pintado por fora e podre por dentro. Ele não, ele seguia à risca as leis mosaicas. Ele estudava, pregava, mas seguia. Então, ali por isso que Jesus, nós vamos ver mais para frente, o chama de vaso escolhido. Por quê? Porque ele, dentro dos ensinamentos e da doutrina mosaica, ele era sim um doutor da lei, um fariseu que seguia a risca, embora a sua vaidade, o seu orgulho, a sua prepotência, mas ele seguia a risca a lei. E os mais antigos sacerdotes, os homens mais velhos, mais antigos, viam o quanto ele seguia a lei, viu o quanto ele se mantinha casto, o quanto ele se mantinha dentro das colocações e das determinações das leis mosaicas, Então, os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio
reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Na época, sua juventude dinâmica voltada quase inteiramente ao ministério, ao trabalho, ao ensinamento, ao estudo da lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. Casuística é o estudo da teologia e as discussões desses estudos, dessa teologia. Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarcense conhecia o papel de que Jerusalém lhe destinava. Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era apanágio, era a qualidade de uma juventude generosa e sincera. Ele tinha ali a sua qualidade de estudioso, Então, por isso que eles dizem, no fundo, seu ressentimento era pela qualidade de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, que é o grande problema de Saulo, é o orgulho e a vaidade, Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial, o orgulho da raça judaica, da raça hebraica, hebreia, ele ali como judeu, como serem o povo escolhido, eles são muito fechados, eles têm muito orgulho da raça até hoje. Então, entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio, toldavam-lhe, obscureciam a retina espiritual. Então, o orgulho racial, o instinto de domínio, aquela prepotência, aquele orgulho, aquela vaidade, escureciam, obscureciam a sua visão espiritual. No âmago das suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava Estevão, considerado então como perigoso inimigo. Não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina, aparentemente simples, mas que vinha abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Perseguiria inflexivelmente o caminho, Então, são chamados a casa do caminho, os homens do caminho. Então, perseguiria inflexivelmente o caminho, na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. Ou seja, ele iria buscar todos aqueles que ele conhecia, todos aqueles com os quais ele tinha um bom relacionamento, que pensavam igual a ele, para conseguir o que ele queria. Isso mostra a personalidade manipuladora. Saulo de Tarso, um homem inteligentíssimo, com uma cultura imensa, mas vaidoso, orgulhoso, prepotente e manipulador. Então é o que ele está colocando aqui. Certo deveria contar com as admoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, a seu ver, se deixariam embair, se deixariam iludir pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado, originado com as novas escrituras. E aqui, quando ele fala, que nós estamos vendo aqui o pensamento dele nos galileus, porque da Galileia vinha frutas, verduras e peixes. Nós vimos lá na época ainda que Jesus estava entre eles, as pessoas colocavam, mas o que vem de bom? Não tem nada de bom na Galileia, porque eram homens ignorantes, incultos, pescadores, e cultivadores da terra ou pescadores. Então só vinha frutas, verduras e peixes da Galileia. Então, quando ele está colocando aqui que os galileus haviam originado, ele está ali colocando todo o seu preconceito em relação à Galileia. Mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria ao seu lado, animando-o na empreitada começada, a perseguição que ele começa ali.
No dia seguinte, à prisão de Estevão, procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. Nós vamos ver aqui a inteligência e a manipulação dele. A carta de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar. Visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, deixando de ir, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacíficas. Ele não procurou ninguém que ele sabia que era da turma do Gamaliel, dos bondosos, dos pacíficos, dos tolerantes. A inspiração dos prudentes não o interessava. Necessitava de temperamentos análogos, parecidos, iguais aos dele, Então, necessitava de temperamentos análogos ao seu, para que o cometimento não falhasse, a empreitada não falhasse. Depois de concertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos, encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província, porque são os romanos que são os dominadores, eles são escravos, então eles têm a vida normal, pagam os tributos aos romanos, mas são eles que mandam, eles que detêm o poder de vida e morte, porque todos os hebreus são escravos. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade, ele estava ali em Jerusalém, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço, então a inteligência dele, sendo utilizada ali para os interesses dele, Saulo, então seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir com a displicência do homem de estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da cidade santa. Quer dizer, ele colocou ali para os romanos que eles eram baderneiros e que eles tirariam a segurança, tirariam a tranquilidade, e uma das colocações de Roma em todos os seus domínios, eles entravam, conquistavam, dominavam, mantinham a ordem, mantinham a paz e mantinham ali os impostos que sustentavam Roma. Para isso precisava ter ordem e paz, e os romanos garantiam isso, e é aí que o Saulo conseguiu seduzir o chefe dos romanos. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga para o feito colimado, para o feito desejado. Ele deu autorização para o feito desejado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis, intocados, ressaltando aquilo que era prerrogativa da autoridade romana. Entretanto, bastava ao novo rabino, ao rabino novato, a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados. Animado com seus propósitos pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades, obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Então ele estava obcecado. Então nós vamos lembrar, aqui nós estamos no ano de 35, vamos lembrar que em 33 o povo estava numa obsessão coletiva. Foi uma obsessão coletiva que condenou Jesus à crucificação. Nós vemos ele obcecado aqui pela ideia da vingança,
de uma desforra pública. Ele está, sim, sendo obsediado, né, por aqueles que são contra, por aqueles que estavam tentando impedir a disseminação, e que eram muitos, estavam tentando impedir a disseminação dos ensinamentos do Mestre, ensinamento do Cristo, e que estavam se utilizando ali de Saulo, porque qual foi a porta que Saulo abriu para eles? A vaidade, o orgulho, a prepotência, orgulho ferido, desejo de vingança. Então ele abriu um portal, não foi nem uma porta, para que os obsessores pudessem utilizá-lo para ir contra, né, os ensinamentos do Mestre. Então, voltando aqui, obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Os obsessores estavam ali, trabalhando para isso. Tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. O evangelho, aos seus olhos, dissimulava sedição, quer dizer, perturbação iminente. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal. Companheiros menos vigilantes, habituados a compactuar com o mal. Eram os que ele foi buscar. A pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados, que são a lei de Moisés, né, a Torá, e os escritos sagrados são os ensinamentos dos profetas, para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça hebraica, né, até a morte. Demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Iria provar que a conduta dele inflexível era irrepreensível. Tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço. Em sua opinião, devia ser ele, né, Simão Pedro, o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando por causa da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis. Ou seja, ele iria matar, né? Ele iria mandar para a lapidação todos os homens do caminho. Nesse dia singularizado, né? Significativo, né? Um dia significativo, pela visita às autoridades em evidência, no intuito de atraí-las à sua causa, outros fatos surpreendentes vieram agravar as preocupações que o assoberbavam. Então nós vamos ver aqui o que acontece. Então nós vamos começar a ver a repercussão dos ensinamentos de Estevão. Nós vamos ver, lembramos que o Emmanuel coloca que alguns ficaram assombrados com o conhecimento, com as palavras do Estevão, que estavam vendo em Estevão um profeta. Então nós vamos ver, né, a consequência, nós vamos ver o que as palavras, os ensinos que o Estevão colocou lá no Sinédrio causaram em algumas pessoas. Então nós vamos ver as consequências disso, né? Tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Então vamos lá aqui. Os fatos que surpreenderam, né, Saulo de Tarso. Oséias Marcos e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos de Jerusalém, então dois judeus riquíssimos de Jerusalém, depois de ouvirem a defesa pessoal de Estevão no Sinédrio, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, né, a razão, a justeza, o discernimento, a coerência de tudo que o Estevão colocou. Então, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho, né, à casa do caminho, o restante dos seus haveres. Então, é o que hoje no direito se chama de adiantamento de legítima, né?
Distribuíram para os herdeiros o que cabia de direito e a parte que cabia a eles doaram para a casa do caminho. Para isso, procuraram Simão Pedro, beijando-lhe as mãos calejadas do trabalho, depois de lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo. Imagina como isso repercutiu na Jerusalém, por serem homens riquíssimos. A notícia ecoou nos círculos farisaicos com as características de verdadeiro escândalo. Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no dia imediato, aferindo, quer dizer, medindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. Então ali ele estava vendo o que, a atitude, as palavras de Estevão já estavam gerando consequências. A defecção, ou seja, a deserção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Porque eram homens importantes, os dois homens mais ricos de Jerusalém. Então aquilo foi uma bomba, Imagina a rádio peão, a rádio fofoca, ali colocando que os homens mais ricos doaram os seus pertences e se converteram aos homens do caminho. Vamos lembrar que a palavra cristão só vai surgir muito lá na frente com Lucas, na Assembleia. Vamos lembrar que igreja quer dizer Assembleia de... Me fugiu o nome agora. Desculpa, mas vamos lá. A defecção dos dois correligionários, a deserção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade de seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como Messias prometido. Porque os judeus estavam esperando o seu Messias. A palavra Cristo quer dizer ungido por Deus, quer dizer Messias. Então Jesus, o Cristo. Então eles aceitaram, o Cristo, Jesus, o Cristo, como o Messias prometido que eles estavam esperando. Lembrei, a igreja de Antioquia. Foi na igreja de Antioquia que, na Assembleia de Antioquia, o grupo de Antioquia, que Lucas dá a ideia de, já que eles seguiam o Cristo, por que não se denominarem cristãos? E aí é a primeira vez que a palavra é usada, criada, e a partir daí só é que vão ser chamados de cristãos. Até essa data são os homens do caminho. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Imagina o ódio, o susto, que o Saulo estava ali ouvindo essas colocações, que dois, para eles, importantíssimos judeus, porque eram ricos, se converteram aos homens do caminho. Designado pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se, ele, Saulo, compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse posto que considerava sagrado. Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria. Então, na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo em que presumia um divino dever. Então ele não ia aceitar ninguém, que fosse contra o rigor, porque ele estava vendo que o rigor teria que ser mesmo cada vez uma coisa muito rigorosa contra os homens do caminho. Considerando a gravidade da última ocorrência, que foi essa conversão do Oséias e do Natã, considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçavam a estabilidade do judaísmo no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio, a fim de apressar as repressões em perspectiva.
atento à autorização concedida pelos mais altos políticos da província, Caifás propôs fosse o zeloso doutor de Tarso nomeado chefe e promotor de todas as providências atinentes, relativas e indispensáveis à guarda e defesa da lei, a lei com L maiúsculo, da Torá, os ensinamentos de Moisés. Competia-lhe então promover todos os recursos que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao sinédrio as últimas decisões, as principais, as últimas decisões, as principais, as de natureza mais grave. Então, reservadas ao sinédrio, as últimas decisões, as principais decisões, as de natureza mais grave, ficariam reservadas ao sinédrio. Satisfeito com o resultado da reunião que improvisara, o moço tarsense acentuou antes de se despedir aos amigos. E aqui nós vamos ver palavras de Saulo. Hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa, ou seja, os soldados romanos, que deverá operar no perímetro da cidade. Amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias. Então nós vamos ver Samuel, que são os dois, Oséias, Marcos e Samuel Natã. Então Oséias e Samuel Natã, ele vai ordenar a prisão de Samuel e Oséias, até que se resolvam a retomar juízo. E no fim da semana tratarei das capturas da gentalha do caminho. Aí nós vamos ver aqui que uma das pessoas que está ali com ele, chamado Alexandre, o interroga. Não temerás acaso os sortilégios e as feitiçarias? Interrogou Alexandre com ironia. De modo algum, respondeu o sentencioso e decisivo. Saulo responde, de modo algum. Sabendo de oitiva, quer dizer, o que é oitiva? É o que ele ouviu, a fofoca, os comentários. Então, sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sobre a influência das ideias extravagantes dessa gente, ou seja, ele ficou sabendo pelas fofocas, pelo disse que me disse, que os próprios soldados romanos estão impressionados com as coisas dos homens do caminho e estão com medo de ir contra eles porque são considerados feiticeiros. Jesus foi considerado feiticeiro. Então, ele coloca aqui, que os militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. Então, sabendo que os soldados estavam influenciados ali pelas superstições, ele mesmo iria chefiar esses soldados e ele mesmo levaria preso Simão Pedro. Simão Pedro? Perguntou um dos presentes admirados. Saulo responde, por que não? Aí um dos presentes aqui, que deve ser o Alexandre, Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Tornou o outro. Saulo responde, não. O outro, é que, a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o sinédrio, deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa, porque Simão Pedro pediu que Gamaliel fosse até lá, conhecer a casa do caminho. E sabe, Gamaliel foi. É o que eles estão dizendo para ele. Sabe por que Gamaliel não está aqui, reunido conosco? Porque Gamaliel está lá com Simão Pedro. Está lá na casa do caminho. Quem sabe, talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. Saulo mostrava-se mais que surpreso.
porque estupefato, ele estava mais que surpreso, ele estava estupefato, né, com a situação e com o fato de Gamaliel estar lá na casa do caminho. Mas que venha a ser tudo isso? Gamaliel visitando o caminho, chego a duvidar da sua integridade mental. Sabemos, só que palavras de Saulo, sabemos, interveio Alexandre, que o mestre, né, quem é o mestre aqui, Gamaliel? Sabemos, interveio Alexandre, que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse a tal convite em consideração a nós outros. Quer dizer, o justo, certo, seria que Gamaliel negasse o convite, que é o que o Alexandre está colocando, em consideração a eles, alunos de Gamaliel. Entretanto, se tal não fez, se Gamaliel não fez isso e foi até lá, é igualmente preciso não desacatemos a deliberação tomada, certo, com a nobreza de objetivos que sempre inspirou. Ou seja, se ele não fez, se ele foi até lá, nós como discípulos dele, alunos dele, não podemos desacatá-lo. Nós temos que entender que isso faz parte, né, da nobreza que sempre inspirou o trabalho dele. É o que o Alexandre coloca. De uma certa forma, sacudindo ali, tentando colocar um pouco de bom senso, né, na cabeça do Saulo, que por estar obcecado pela vingança e obsediado por aqueles que queriam destruir a mensagem do evangelho, estava ali, né, cuspindo fogo. De acordo, disse Saulo contrafeito, porque ele não podia. Tamanha digamos assim, a clareza, né, o respeito que eles têm que ter por Gamaliel, ele teve que concordar com Alexandre. Então ele coloca de acordo. Disse Saulo algo contrafeito, né, extremamente contrariado. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, então o Saulo falando, entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. Quer dizer, ele tem uma gratidão, um respeito muito grande por Gamaliel, mas nem Gamaliel vai me fazer voltar atrás. É o que o Saulo coloca ali. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que se será submetido. Mas, seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições, né? Perguntas, né? Para as necessárias confrontações. Desconfio da sua aparente humildade, é o Saulo falando. Desconfio da sua aparente humildade. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes, porque Simão Pedro era pescador, né? A deixar suas redes, né, lá na Galileia, para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Então o Saulo está colocando, por que esse pescador deixou sua casa, deixou suas redes, né, o seu ganha-pão lá na Galileia, e veio para a cidade santa, né, veio para a capital, para Jerusalém, para cuidar de leprosos, de famintos, de órfãos, viúvas? Então é que ele está. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Vejo em tudo isso propósitos de sedição, né, de revolta, de insuflamento, né, que não deve andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Então, colocando assim, ele está colocando os mais humildes e ignorantes, né, como linha de frente. Ele continua. Os senhores da destruição aparecem depois. Então está colocando ali que os discípulos, né, Simão Pedro, Tiago, João, Filipe, que estavam ali na casa do caminho, viriam depois. A palestra animou-se há algum tempo, acerca, né, em torno da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. A prisão de Estevão tivera na igreja modesta, né, na assembleia, naquele grupo reunido, modesta do caminho, ampla repercussão,
despertando justificados receios aos apóstolos da Galiléia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, Estevão se tornara uma figura central a focalizar todas as atenções. Para sua fronte inspirada, convergiam numerosos problemas. Quer dizer, para a sua fronte, para o seu pensamento, para as suas ideias inspiradas pelo mestre. Convergiam, né? Eles levavam numerosos problemas. Eles levavam os problemas da casa do caminho, pedindo o conselho, pedindo a ajuda de Estevão. Em cuja solução, o ex-pescador de Cafarnaum, né, Pedro, não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação. Então, tudo aquilo que era trazido a Pedro, ele levava a Estevão e ele não dispensava o auxílio, né, daquele que ele estava considerando ali o mais novo discípulo de Jesus, sem que isso causasse nenhum ciúmes, sem que isso causasse nenhum problema entre os discípulos ali. Muito pelo contrário, eles estavam felizes, né, com a sabedoria e o conhecimento de Estevão. Amado pelos aflitos e sofredores. Vamos lembrar que ele curava as pessoas. Então, amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo, que levantava o mais desalentado coração. Pedro e João preocupavam-se mais por amor. Então, Pedro e João, que depois vai ser chamado o evangelista, né? Então, Pedro e João preocupavam-se mais por amor, o amor que eles sentiam por Estevão, que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, então Tiago, que a Igreja Católica vai chamar de Tiago menor, né, porque o Tiago maior é irmão de João Evangelista, e vai ser chamado evangelista, né, que é João Evangelista e Tiago maior são filhos de Zebedeu, e nós vamos ver que o Tiago maior é um dos primeiros a ser sacrificado, né? E Tiago menor, que é este Tiago com o qual que está ali na casa do caminho, é filho de Alfeu. Alfeu é pai de Levi, pai de Mateus. Então, este Tiago é o Tiago menor, irmão de Levi, né? Que foi chamado de Mateus. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, porque o Tiago é um judeu arrefecido dentro da doutrina judaica e dos dogmas colocados pelos fariseus, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos. Então ele está sendo contra o Estevão por ele afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, Tiago, Estevão andara errado no capítulo das exortações. Estevão não deveria ter exortado, ter colocado os ensinamentos do Cristo, como ele fez. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Ele não teve nem a capacidade de entender que Estevão estava ali defendendo o evangelho, defendendo os ensinamentos do mestre, né? Provando para aqueles homens que o mestre Jesus era o Cristo, era realmente o Messias que eles estavam esperando. Ele achou que ele estava ali só se defendendo e ele não teve a capacidade de entender a superioridade, a elevação, o conhecimento e o entendimento de Estevão. Infelizmente, o Tiago não compreendeu, não entendeu os ensinamentos do Cristo como os outros discípulos conseguiram compreender e entender. Fermentara-se a discussão. Como Jesus colocou que nenhum dos discípulos deveria fermentar, deveria fazer com que as discussões ou as coisas se acerbassem, com um pouco de fermento leveda a massa toda, foi uma colocação que ele fez para os discípulos que não gerassem discussão. Ele está aqui acusando o Estevão de ter fermentado, de ter gerado discussão, de ter criado o problema. Não teve capacidade de entender. Por isso que ele diz, fermentara-se a discussão. Pedro fazia-lhe sentir
a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do Evangelho. Pedro tentava mostrar para Tiago que Estevão estava defendendo Cristo, estava defendendo o Evangelho, provando que Jesus era o Messias, estava pregando a palavra, trazendo pessoas para conhecerem o Mestre. E reforçava, Pedro reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de José e Samuel entregando-se ao Cristo. Olha o Pedro mostrando, olha Tiago, olha o que já repercutiu os ensinamentos que Estevão levou ao Sinédrio. A resolução de Oséias e Samuel entregando-se ao Cristo. Pouco importava para o Pedro, para o João, o dinheiro que ele doou, que eles eram ricos, não. O fato deles terem se convertido aos ensinamentos do Mestre. Isso sim era importante. Então, ele coloca aqui a resolução de Oséias e Samuel entregando-se ao Cristo era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho, para justificar o trabalho deles, porque o trabalho deles, embora fosse ajudar as pessoas ali, o mais importante era disseminar os ensinamentos do Cristo. E vamos lembrar que até a chegada do Estevão, eles só falavam dos ensinamentos do Cristo entre eles. E só comentavam com aqueles que eram judeus. Por quê? Porque o Tiago se mantinha ferrenho que tinha que ser judeu para receber esses ensinamentos. Tinha que ficar fechado dentro do judaísmo. E o Estevão foi o primeiro a pregar quem quisesse ouvir ali dentro do caminho, não importando se era judeu ou se não era. Então é o que ele está mostrando aqui, o Pedro mostrando para o Tiago menor, que a resolução de Oséias e Samuel entregando-se ao Cristo era invocada por ele, Pedro, para mostrar, para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com o sincero desejo de melhor conhecer o Cristo. E isso devia significar a vitória da causa. Pedro mostrando para ele, olha quantos estão vindo por causa de Estevão, buscar o conhecimento que Jesus trouxe. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo. Mas Simão Pedro, e o filho de Zebedeu, que é o filho de Zebedeu, é João, que depois vai ser chamado de evangelista. Então, Simão Pedro e João sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. Colocavam na frente de tudo, seja qual fosse a situação. Os dois, Simão Pedro e João, colocavam na frente de tudo os interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes. E estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor, quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Nós vamos parar por aqui, nós já chegamos no nosso horário. Nós vemos aqui Pedro ganhando força, experimentando a força. Aquilo foi um sopro de alento, de acalento, para eles renovar a força deles, para ensinarem as palavras de Jesus, ensinarem o Evangelho, continuarem ali pregando o que Jesus ensinava, porque com a colocação de Estevão, muitos estavam procurando a casa para buscar os ensinamentos e saberem quem era aquele mestre, quem era aquele Cristo.
né, que fez com que Estevão colocasse coisas tão coerentes, tão bonitas, tão verdadeiras. No nosso próximo estudo, nós vamos continuar aqui com, né, a visita de Gamaliel ali na Casa do Caminho. Até lá!